Oi gente, tudo bem? Eu sou o Johnny e esse é meu primeiro vídeo aqui mostrando o meu rosto e falando assim com a minha voz também. Esse vídeo é um pouco fora do comum porque eu resolvi simplesmente postar um vídeo sobre a minha opinião sobre as pessoas que fazem preconceito, bullying com pessoas que têm neurodivergência. E esse é um assunto que eu quis abordar aqui, já que eu vejo várias pessoas do YouTube que falam sobre isso, como pessoas famosas assim que eu conheço, assim, que tem. A Brooks, não sei se vocês conhecem ela, mas ela é autista. Eu não lembro se ela é autista ou se ela tem... Não, TDAH. Ela tem TDAH, igual eu também tenho TDAH. Vamos ver quem mais de famoso que eu conheço. Um Morimura, ele tem TEA. E eu queria vir falar sobre a minha opinião sobre esse tipo de gente, porque, assim, eu tenho TEA e eu descobri isso tarde demais. Eu tenho 13 anos e eu cresci num lar muito tóxico, mas isso não vem ao caso, né? Isso vai para outro vídeo, outra história. E nesse lar tinha muita agressão, enfim, né? E eu também fui muito agressiva. E como o meu TDAH ele é mais puxado pro hiperatividade e impulsividade, eu sou muito hiperativa, tanto que eu tomo um remédio. Se vocês quiserem, nos comentários eu conto os remédios que eu tomo, os nomes científicos, né? Só que eu tomo um remédio pra TDAH, antidepressivo, estabilizador de humor. E eu também vou falar aqui que foi muito difícil na minha escola. Muito difícil, porque meus pais são divorciados. Meu pai era muito leigo com esse tipo de coisa, que TEA, transtorno espectro do autismo, né? TEA, TDAH, síndrome de Down, TOC, TOD, todos os tipos de transtorno, pessoas que têm neurodivergência, isso é tudo drama, isso é falta de carpir um quintal, pessoa que é mente fechada. E meu pai era muito leigo com esse tipo de coisa, né? E por conta disso eu sofri muito na escola, né? E também sofri muito em casa. Eu era meio... eu viajava muito, eu conversava demais na aula, eu não sabia, tipo, entender o significado do não, Júlia. Tipo, Júlia, chega, Júlia, silêncio. Eu passei a minha infância escutando Júlia, cala a boca, Júlia, silêncio, Júlia, você só fala, Júlia, você irrita. Então, tipo, é difícil. E o meu pai, ele... Uma vez, pra você ver esse tipo de pessoa, né? Eu recebi na escola um bilhete que a professora não tava aguentando mais. Ela não tava me aguentando mais e mandou um bilhetinho falando sobre o meu comportamento, que eu tava falando demais, atrapalhando a aula e tal. E eu fiquei desesperada porque eu era espancada em casa. E meu pai também, a minha mãe, né? Então era um negócio muito difícil. Desculpa estar falando desse jeito, eu não quero que o YouTube ferre minha vida, não. Tenho medo dessas coisas. Aí, enfim, meu pai, eu era um lixo de pessoa. Graças a Deus, meus pais são divorciados. E hoje em dia eu tenho uma vida bem melhor do que eu tenho. Hoje em dia eu faço terapia, também tenho um psiquiatra. Enfim, continuando. Aí eu recebi o bilhete, já com as pernas tremendo, né? Eu sinto até hoje as dores da cintada. E por muito tempo eu me senti errada, me senti culpada, me senti um erro. Porque por que eu não posso ser normal? E eu entendi que eu não tenho que ser normal. Porque eu tenho que agradecer que eu sou diferente. Que eu sou eu tô sendo eu. Se eu sou assim, porque tem um significado que eu nasci assim. E tá tudo bem.
E você que sofre isso, você que sofre bullying, e você que tem qualquer tipo de neurodivergência, sofre bullying, você não tá sozinho ou sozinha. Você não é o único. Tá tudo bem, tá? A gente sabe muito como é difícil isso, porque as pessoas acham que você é anormal, que você é um doente mental. Tanto que eu me mudei de escola recentemente e eu odeio essa escola. Eu odeio do fundo do meu coração essa escola. Todos os dias antes de dormir eu penso profundamente como eu queria tanto voltar pra minha escola antiga. Mas enfim. E nessa escola nova eu tô sofrendo muito bullying. Tipo, bullying... bullying pesado. E o problema é que com o meu TDAH isso piora, porque as pessoas não entendem a gente, as pessoas não entendem que a gente também tem sentimento, que a gente também erra. Porque quando a gente acerta algo, ninguém liga, mas quando a gente erra, todo mundo aponta pra você. Isso é o problema, sabe? E também, as pessoas são muito ruins com a gente, sabe? Igual, eles estavam me chamando de autista. Aí você deve estar se perguntando, Vitor, você tá reclamando de ser chamado de autista? Não, jamais. É que eu sinto repúdio, eu sinto nojo, eu sinto angústia de pessoas que usam o autismo, os transtornos, as neurodivergências, ou até mesmo pessoas que têm doenças, pessoas que têm dificuldades, pessoas que não têm braços, pessoas que não têm pernas, pessoas cegas, surdas, mudas, pessoas aleijadas, pessoas cadeirantes, esse tipo de coisa, as pessoas usam como xingamento, pessoas usam como maldição. Gente, em que geração a gente tá? Já não tá... A gente já tá em 2026, gente. Já tá na hora das pessoas evoluírem a mente, né? Já tá na hora. E o que eu também penso muito sobre é que o meu TDAH, como eu disse, é imperativo e impulsivo, né? Ele não é tão assim... eu não sou tão distraída, mas eu tenho uma memória bem ruim. Agora que eu tô começando a tomar os remédios, tá melhorando. Eu tenho uma dificuldade que, em vez... Por exemplo, eu penso uma coisa, só que em vez... Perdão se vocês estão escutando os barulhos, que minha família é um pouco estranha. Mas enfim, continuando. Se, por exemplo, eu penso uma coisa, só que em vez... E eu falo. Só que em vez de eu pensar antes de falar... será que essa pessoa vai ficar feliz? Será que isso vai dar bom se eu falar? Eu não consigo fazer isso. Eu falo... E isso está estragando muito minha vida. E isso que piora mais ainda, entende? Eu falo sem pensar, o meu emocional que acaba me guiando. É bom você seguir o coração, mas às vezes não é tão bom assim. Às vezes é bom deixar o seu lado racional guiar um pouco as situações. E assim, você que tá assistindo esse vídeo, faz bullying, preconceito, enfim, cyberbullying até. Eu acho ridículo uma pessoa, em vez de você estar aproveitando sua vida, tá lá xingando outra pessoa pela internet. Gente, você não tem o que fazer. Enfim, você que pratica isso, você não tem vergonha? É sério. Tipo, olha no fundo dos meus olhos. Você não tem vergonha? Você não se sente mal por estar estragando a vida de alguém? Sabia que você pode acabar com uma vida? Desculpa, minha dicção é muito ruim. Uma palavra pode salvar ou acabar com uma vida. Um garoto da minha sala atual, ele faz bullying comigo também, né? Ano passado ele fazia bullying com uma garota, só que as coisas que ele fala são bem pesadas. E eu obviamente não vou reproduzir nenhuma fala que ele faz. Ai, meu Deus. Enfim, o nível chegou tão assim que a avó dela, a responsável, teve que ir lá na escola porque ela tava quase se... Gente, é isso que eu falo. O que você pensa? É tipo... Você sei que todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem seu erro, mas pra você
O que a pessoa tá passando é minúsculo, mas pra pessoa que tá passando aquilo, é uma tempestade aquilo. Você não sente vergonha de estar estragando a vida de alguém? Você não sente vergonha de saber que alguém tem medo de você? Ou alguém tem nojo, repúdio de você? Você não tem vergonha? O que os seus pais achariam disso? Ou melhor, você pai, você mãe que por acaso tá assistindo esse vídeo, você acha realmente legal esse tipo de coisa? Você realmente acha que pessoas neurodivergentes são pessoas que querem atenção? Que isso é só drama? Que é falta de carpim quintal? Falta de esquentada? Na minha época não era assim? Sério mesmo? A diferença, provavelmente você que tá me assistindo, na sua época, você conheceu muitas pessoas que têm isso, ou você mesmo tem. Só que agora, hoje em dia, tem nome, as pessoas conseguem ter ajuda, tem remédio, tem tudo. Hoje em dia, as pessoas se ajudam. Porém, mesmo na nossa atualidade, na nossa geração, com a nossa inteligência, com a nossa tecnologia, ainda tem pessoas de mente fechada, pessoas que não querem evoluir si mesmos, como pessoas, como sociedade, e continuam pequenas, continuam com uma mente pequena. Eu não entendo, eu simplesmente não entendo. Você pai, você mãe, responsável, você pode até ter um autismo, um TDAH, um TOD, toque, ansiedade. Eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade e TDAH. Você também pode a depressão, gente. As pessoas falam que depressão é frescura. Depressão não é frescura. Depressão não é do demônio, não é falta de Deus, é falta de vida. A pessoa precisa de ajuda, a pessoa precisa de alguém, ela precisa de apoio. E você, pai de mente fechada, a pessoa só quer ajuda, ela precisa de ajuda, de companhia, de amor, ela precisa do seu apoio. E você, pai, tá aí, achando que é drama, julgando o seu filho. E na hora que o seu filho não aguentar mais o que tá passando, na escola o seu filho pode acabar passando bullying, sofrendo. Ele pode estar sendo abusado. Ele pode estar sendo ameaçado de morte. E você, pai de mente fechada, você, pai cínico, só acha que é drama, que é frescura. Como você pode pensar esse tipo de coisa? Você não pensa no seu filho? Na cabeça do seu filho, você, pai, mãe, são os heróis deles. E eles querem o seu apoio. Eles precisam de vocês nos momentos mais difíceis deles. E eu sei muito bem o que é falta de figura paterna. Eu sei muito bem o que é. É horrível quando a gente quer só um abraço do nosso pai e a gente não tem. Eu sei como é. Então você, pai, que vê o seu filho triste, isolado dentro do quarto, vê seu filho com olheira, vê o seu filho com dificuldade de sono, seu filho não tá comendo direito, tá comendo muito, seu filho tá doente, você consegue ver que aquele não é o seu filho. Ajuda ele. Não seja cínico. Não seja um pai ruim. Não estrague a infância do seu filho igual a sua infância foi estragada. Não traumatize ele igual você foi traumatizado. Só porque você passou por coisas ruins não quer dizer que você tem que passar os seus traumas pro seu filho. Ele não é obrigado a passar por esse tipo de coisa. Você, pai, tem o dever de... Você, pai, que trouxe o seu filho pra terra, tem o dever de fazer a vida dele ser boa, pelo menos. Então, quando você vê assim, dê apoio, dê amor, dê carinho, escute ele, não julgue ele. Não julgue. Ai, nossa, não acredito que você fez isso. Não julgue, não bata. Agressão não resolve nada. Agressão não resolve nada. Agressão não resolve. Eu não tô dizendo isso porque eu sou uma adolescente rebelde. Eu não tô dizendo isso porque não resolve nada. Só estraga a relação.
E depois você fica se perguntando por que o meu filho não fala nada pra mim. Pais conservadores criam mentirosos. Você quer ter uma relação boa com seu filho? Seja um pai bom, seja uma mãe boa. Seja um pai que se importe com ele, demonstre amor. Não demonstre palavras. O amor é demonstrado nas ações, não nas palavras. Família não é sangue, porque sangue até pernilongo tem. Família é quem estava lá com você desde o início. Família é quem está lá quando você precisa. Família é quem está lá no seu choro, quem está lá na sua derrota e na sua vitória. É isso. Você, pai, tem que ser o apoio. Seu filho não é seu escravo. Seu filho não serve só para... Ou, vou tirar seu telefone, tudo culpa do telefone. Seu filho fica só no telefone porque lá ele tem pessoas que escutam ele. Lá ele tem pessoas que entendem ele, perdão a dicção. Lá tem pessoas que amam ele do jeito que ele é. Amigos virtuais, ou até ele tem um número de pessoas da escola dele, enfim. Ele tem pessoas, ele escuta uma música, ele assiste uma série que tira ele da mente, ele lê um livro, um e-book, porque ele sai do universo, tipo, ele se desprende do mundo frio, sem cor dele. E você, como pai, deveria estar auxiliando ele, ajudando ele, não julgando ele. Guarda isso.